Presidente Lula chega ao Japão para a agenda comercial na Ásia. E você vai ver ainda. Supremo Tribunal Federal reforça a segurança para julgamento da denúncia contra ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados por tentativa de golpe de Estado. E ainda, Ministério da Saúde distribui vacinas contra a gripe em grande parte do país. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã, que começa agora, nesta edição de segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E o presidente Lula e a comitiva já estão no Japão para tentar ampliar as parcerias comerciais. A comitiva presidencial deve deixar Tóquio na quinta-feira e seguir para Hanoi, capital do Vietnã. Acompanhado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente Lula chegou ao Japão nesta segunda-feira. Também integram a comitiva brasileira os ex-presidentes das casas Rodrigo Pacheco, do Senado, e Arthur Lira, da Câmara, além de outros parlamentares e ministros. O objetivo da viagem é ampliar parcerias comerciais na Ásia. A equipe do governo considera estratégico diversificar os negócios e buscar o equilíbrio na guerra comercial entre chineses e americanos, os dois maiores parceiros do Brasil. Em Tóquio, onde a comitiva fica até quinta-feira, um dos principais temas será a tentativa de abrir o mercado japonês para a carne bovina do Brasil. Lula também vai aproveitar a viagem para questionar se o Japão quer fechar acordo com o Mercosul. A comitiva presidencial deve deixar Tóquio e seguir para Hanoi, capital vietnamita. No dia seguinte, estão previstos encontros com o presidente e o primeiro-ministro do Vietnã. Auxiliares de Lula entendem que o país, por ser uma economia emergente, tem condições de ampliar a corrente comercial com o Brasil. O Vietnã é o quinto destino global das exportações do agronegócio brasileiro e tem potencial para ampliar a cooperação bilateral. No momento em que o mundo tenta enfrentar e minimizar os impactos do tarifaço do governo de Donald Trump, o presidente Lula mira acordos comerciais na Ásia. É a sua primeira viagem internacional de longa distância após complicações do acidente doméstico que sofreu em outubro do ano passado. As exportações brasileiras para a Ásia em 2024 somaram 144 bilhões de dólares, o que representa 42,8% do total das vendas externas do Brasil no ano. A China concentrou 28% das exportações brasileiras e o Japão 1,7%. Por outro lado, as exportações brasileiras para o Japão caíram 15% de 2023 para 2024. Mas o fluxo comercial entre Brasil e Japão é de 11 bilhões de dólares no ano passado, que soma um superávit de 146 milhões de reais para o Brasil. Entre os produtos que o nosso país vende para o país japonês estão minério de ferro, carne de frango e soja em grãos. E o Japão vende para o Brasil produtos industrializados e com maior valor agregado, como máquinas, equipamentos, semicondutores e veículos. Nessa viagem, a estimativa é de que o Brasil e Japão devam fechar cerca de 70 acordos nas esferas pública e privada. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora com o analista de política internacional e professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, muito bom dia para você. Ei, Tabata, é uma satisfação. Bom dia. Professor, essa viagem do presidente Lula, ela tem relação direta com as medidas anunciadas por Donald Trump? Não necessariamente, mas ela vem em um ótimo momento, Tabata. Normalmente as visitas de Estado são feitas em par. E ano passado, o imperador japonês, junto de uma comitiva, esteve aqui em maio para celebrar 120 anos de imigração do Japão. No ano anterior, o primeiro-ministro já tinha vindo para celebrar 115 anos do tratado de amizade entre Brasil e Japão e celebrar tratados. Mas diante do cenário internacional em que a economia brasileira está na mira de sanções dos
Estados Unidos e o Japão. Tem muitas empresas japonesas que produzem no Brasil para exportar para os Estados Unidos. Ele vem a calhar do lado brasileiro, buscar, claro, alternativas caso as nossas importações ou exportações dos Estados Unidos sejam freadas por uma guerra comercial, bem como reforçar a aliança com o Japão, que pode ser parceiro nessa negociação, entrar Brasil e Japão juntos para negociar, aliviar as sanções. Um outro elemento, Tabata, é que o Japão pretende entrar na ASEAN e o Vietnã já é parte da ASEAN, o bloco comercial do Sudeste Asiático. Então, a parceria com esses países pode servir também de porta de ampliação para a exportação para outros 12 países. Professor, essa agenda do presidente Lula também, ela demonstra uma movimentação, né, dos países de forma geral, nesse momento de era Trump, né, com tantos tarifaços, decretos e planos que ele vem publicando, anunciando, que muitas vezes, né, prejudicam acordos comerciais e prejudicam a economia de outros países, enfim. Então, é uma espécie de movimentação mesmo, né? Não só do Brasil, mas de outros países também, de relações comerciais, de ampliarem, né, relações comerciais. Isso, Tabata. 3 coisas que a gente precisa observar que vai acontecer entre hoje e quinta-feira. O primeiro deles é esse que você chama a atenção: os países mostrarem normalidade, tranquilidade na relação e seriedade em respeitar tratados no passado para reforçar e criar novos tratados de facilitação da circulação de pessoas e mercadorias. Esse é o primeiro elemento. O segundo é ver os discursos. Se os discursos serão contra a política de punição unilateral que os Estados Unidos têm adotado, de reforço ao multilateralismo, que os ajustes devem ser feitos no grande bloco e não caso a caso, porque isso gera grandes riscos de distorções no futuro. E, em terceiro lugar, a linhagem mesmo da quantidade de acordos que não estão conhecidos ainda, que virão. E, a partir daí, a gente pode já medir se eles são ou não são respostas ao Trump ou se são realmente só aquela ampliação que eu falava do primeiro elemento. Então, é possível que a gente veja, sim, já reajustes à era Trump sendo negociadas e tendo surtido efeito já em acordos celebrados agora. Professora, agora com relação a acordos de compra de carne bovina, a gente pode ter algum avanço em relação a isso, Brasil e Japão? Porque é um ponto de grande cobiça do agronegócio brasileiro para abrir o mercado, né, de exportação no Japão, só que tem algumas questões de segurança sanitária que ainda são um empecilho. Só que, por outro lado, os Estados Unidos e a Austrália, eles dominam 80% do fornecimento de carne bovina para o Japão. O governo americano, ele pode criar algum mecanismo para impedir que acordos com o Brasil se concretizem? Ele sempre vai usar a pressão para defender o seu interesse e para ampliar essa participação diante os que competem com os Estados Unidos. Mas o Japão está atento, fazendo os seus cálculos, não só desse setor, mas em outros que podem ser prejudicados da necessidade de retaliação dos Estados Unidos. Se esse é um setor que os Estados Unidos considera estratégico obter riqueza diante os rivais, Austrália, Brasil e outros países exportadores de carne, ele poderia ficar prejudicado caso houvesse uma sanção japonesa e reverter decisão. Tabata, além das questões sanitárias, o Brasil enfrenta uma grande dificuldade, que é a questão cultural mesmo. O tipo de carne e o orgulho que o Japão tem do seu corte de gado, né, da sua espécie de gado. Mas ainda assim, rompendo as barreiras fitossanitárias e o Brasil dando garantias de qualidade com ou sem vacina, pode ser que, em especial, a carne processada tenha aí boa competitividade diante do que hoje é comprado dos Estados Unidos. Bom, tomara que, né, esses acordos avancem, a gente tenha boas notícias a partir dessa viagem do presidente. Com relação ao Mercosul, professor, a gente pode ter algum avanço também com relação ao Mercosul e Japão? Porque teve um anúncio de conclusão de negociações do Mercosul com a União Europeia no ano passado. Isso pode ajudar a pressionar algum acordo com o Japão?
Tabata, eu gostaria de responder com certeza, mas acontece que o presidente argentino, a cada 2 meses, volta a dizer que pretende extinguir o Mercosul, colocando as negociações com os demais parceiros em pausa. Afinal, eles gostariam de garantia se o Mercosul será os atuais 5 membros ou se seria menos a Argentina. Mas cada vez que passa, o presidente Milei é obrigado a voltar atrás dessas afirmações e, vez por outra, a gente tem aceleradas negociações. Diante a anúncio em abril de um novo tarifaço, eu imagino que sim, pode ser que tenhamos um acelerar exatamente para fazer essas alternativas ao mercado americano. Mas nessa semana eu acho que ainda não existe muito clima da negociação multilateral. É uma relação Brasil e esses países abrindo o caminho para a negociação ampliada, como eu disse, dos parceiros desses países da ASEAN de um lado e do lado de cá do Mercosul, que são parceiros do Brasil. Perfeito. Professor, olha, muito obrigada pela sua análise, pela entrevista, por esclarecer para a gente mais uma vez. A gente vai continuar acompanhando. Esse foi o primeiro dia do presidente no Japão. Na quinta-feira ele chega ao Vietnã e a gente vai continuar, então, acompanhando, vendo tudo que já foi assinado de acordo entre os países. E aí a gente convida mais uma vez para conversar conosco. Professor, muito obrigada, viu? Um ótimo dia para você. Agradeço também. Abraço, bom trabalho. Um abraço, um ótimo dia e até a próxima. Nós acabamos de falar com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. E o Supremo Tribunal Federal reforçou a segurança para o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados por tentativa de golpe de Estado. O julgamento está marcado para amanhã e quarta-feira. A estratégia para o reforço na segurança do STF para o julgamento prevê monitoramento, controle de acesso ao edifício e mais equipes policiais qualificadas para resposta a emergências. Mesmo os jornalistas credenciados que atuam no tribunal terão espaço de circulação limitado. O acesso aos andares onde ficam os gabinetes dos ministros e mesmo ao estacionamento do tribunal ficam restritos. A segurança ainda terá uma tenda específica para autorizar a liberação de todos os que comparecerem à sessão. O tribunal conta com parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O julgamento será na primeira turma, que fica em um prédio anexo à sede do tribunal. Integram a turma Cristiano Zanin, que é o presidente, Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. O julgamento vai decidir se Bolsonaro e aliados viram réus. Nesta fase do processo, os 5 ministros vão analisar se aceitam a denúncia de apresentação pela Procuradoria-Geral da República. Se isso ocorrer, é aberta uma ação penal e Bolsonaro e os demais denunciados se tornam réus e passam a responder penalmente pelas ações na corte. Então, os processos seguem para a fase de instrução para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. E, neste momento, são colhidas mais provas e depoimentos de testemunhas e acusados. E agora, mudando de assunto, a ex-presidente Dilma Rousseff foi reeleita presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. Indicada pelo presidente Lula para o posto, Dilma está à frente da instituição desde 2023. Pelas regras de rotatividade, neste ano, cabe à Rússia indicar um novo nome. Mas o presidente russo, Vladimir Putin, informou que o país daria o aval para Dilma ser reeleita. Com sede em Xangai, na China, o Banco do BRICS financia projetos de infraestrutura e ligados ao desenvolvimento sustentável. E veja a seguir. Ministério da Saúde distribui vacinas contra a gripe em grande parte do país. E agora, na sua tela, uma câmera ao vivo da cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso. 30 graus por lá. Nós voltamos em instantes.
O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. Cerca de 120 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco já podem saber se vão receber a restituição do imposto de renda. A Receita Federal liberou a consulta ao lote da malha fina de fevereiro, que contempla também as restituições residuais de anos anteriores. Em relação à lista de prioridades, a maior parte dos contribuintes informou a chave Pix tipo CPF na declaração ou utilizou a declaração pré-preenchida. Desde 2023, a chave Pix dá prioridade no recebimento. Em seguida, vêm os contribuintes que possuem entre 60 e 79 anos. E em terceiro, são os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet e também através do aplicativo da Receita Federal. E o Ministério da Saúde já começou a distribuição da vacina contra a gripe em todos os estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. A previsão para o início da campanha de reforço da vacinação é em 7 de abril para o público-alvo, que inclui crianças, idosos e gestantes. A estratégia do Ministério da Saúde é distribuir mais de 67 milhões e meio de doses da vacina contra a gripe no primeiro semestre deste ano para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Desse total, cerca de 5 milhões e meio de doses são do imunizante produzido pelo Instituto Butantan. E no segundo semestre estão previstas quase de 6 milhões de doses do imunizante para a região Norte. A distribuição é alinhada ao período de maior circulação viral no local. No total, foram adquiridas 73 milhões e 600 mil doses da vacina contra a gripe. O investimento é de 1 bilhão e 300 milhões de reais para imunizar o público-alvo de 81 milhões de brasileiros. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o objetivo é imunizar 90% do público prioritário e fazer com que o Brasil tenha o maior e mais diverso sistema vacinal do mundo. O Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, vai vacinar pelo SUS todo o público recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Tudo aquilo que a OMS recomenda, que os nossos especialistas recomendam em vacinação em saúde pública, serão vacinados. Ou seja, um grande esforço nacional para fazer com que o Brasil se consolide cada vez mais como o maior e mais amplo programa de vacinação de todo mundo no setor público. O Ministério da Saúde vai entrar em campanha pública, mobilização em toda a imprensa. Nós, junto com o Zé Gotinha, que está aqui, vamos circular todo o país na campanha de vacinação a partir do dia 7 de abril. O que não impede que municípios, ou mesmo aqui no caso do GDF, que recebe as vacinas hoje, que não impede que já se comece em cada município a vacinação antes do dia 7 de abril. E o Rio de Janeiro começou uma mobilização na cidade para vacinar a população contra o sarampo. A Secretaria Municipal de Saúde está levando o imunizante a locais com grande circulação de público para facilitar o acesso à vacina. E desde que foi lançado na última sexta-feira, mais de 40 milhões de simulações foram feitas no novo crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. Cerca de 4 milhões de propostas foram apresentadas pelos bancos e mais de 11 mil contratos foram fechados. O novo consignado oferece condições de juros mais favoráveis. Desse modo, o público interessado pode utilizar o recurso, compatível com a sua renda da forma que quiser, seja para trocar uma dívida impagável por causa dos juros elevados do mercado de crédito ou ainda para realizar um projeto que não andava por falta de acesso a um financiamento. Todos os trabalhadores com carteira assinada poderão contratar essa modalidade de empréstimo, podendo usar até 10% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como garantia, o FGTS, e também 100% da multa rescisória na demissão, sem justa causa, que equivale a 40% do valor do saldo devedor. O trabalhador que já tem empréstimo com desconto em folha pode pedir migração do contrato existente para o
o novo modelo. Se preferir fazer a portabilidade para outro banco, será preciso aguardar até 6 de junho para solicitar diretamente pelos canais eletrônicos dos bancos. São mais de 80 instituições autorizadas que já operam consignado para simular e solicitar a nova linha de crédito. Basta acessar o aplicativo de carteira de trabalho digital e clicar em Crédito ao Trabalhador. E a partir desta semana, você vai acompanhar uma série especial sobre o Brasil, o maior país da América do Sul, com mais de 4.000 quilômetros de norte a sul. Há muito para ver e conhecer do nosso país. E hoje vamos começar com a terceira capital mais antiga do Brasil, João Pessoa, na Paraíba. Com mais de 800 mil habitantes, João Pessoa é a capital da Paraíba e a terceira mais antiga do Brasil. A cidade fica próxima à Ponta dos Seixas, o ponto mais ao oriente de toda a América. É lá que o sol nasce primeiro no continente e, por isso, é conhecida como a Porta do Sol. Nos últimos 3 anos, 75 mil árvores foram plantadas na capital paraibana, ação que rendeu ao município o selo Tree Cities of the World, ou simplesmente Cidades Árvores do Mundo, concedido pela terceira vez consecutiva pela Arbor Day Foundation e a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Lindo, né? E é claro que a gente vai ver uma câmera ao vivo de lá, abrindo tela agora para você ver. Olha, gente, que coisa mais linda, parece até uma pintura, né? Você está vendo aí uma das praias da capital paraibana. Nesse momento, 31 graus por lá, bem calor. E olha, João Pessoa tem 24 quilômetros de litoral. E segundo a Organização Internacional de Living, ela foi considerada um dos melhores lugares para curtir a aposentadoria, por toda a área de natureza, como parques, jardim botânico e até mesmo as praias do local, que, é claro, são de tirar o fôlego. Tem muitas opções de lazer, que realmente é uma cidade perfeita, não só para quem é aposentado, mas para viver com certeza. E assim encerramos a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você. A gente se encontra amanhã. Até!